Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Lembre que nós estamos expondo as cartas às igrejas do Apocalipse. São 7 igrejas. E nós estamos então nessa série, não é? Não está aqui, mas nós estamos nessa série. As 7 cartas ao Apocalipse, ou do Apocalipse. São 7 cartas que João, instruído por Jesus Cristo, escreveu àquelas igrejas. No domingo anterior, nós pudemos expor a carta à igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos expor, na verdade, falar um pouco sobre a carta que foi escrita à igreja de Esmirna. E eu estou certo de que o Senhor há de falar muito ao nosso coração. Muito ao nosso coração. Então que você possa orar em espírito, falar: Senhor, abençoe esse pastor aí que vai pregar, abençoe o meu coração, que nós possamos, que o nosso coração possa estar como terra fértil para receber a semente da palavra do Senhor. Vamos lá, gente. Carta, então, eu quero falar carta de Paulo. É sempre a mania, né? Carta de Paulo. Não é carta de Paulo. É João que escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, o verso 8 ao verso 11. Por favor, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor graça, para que Ele possa nos instruir nessa noite. Senhor, é bom estar com os meus irmãos, e nós pedimos que o Senhor possa comunicar a verdade do Senhor a nós, ao nosso coração. Que eu seja descomplicado no falar, e que os meus irmãos possam estar com o coração sedentos, como terra fértil, para receber a porção da palavra, a semente da tua palavra. Fique com a gente nessa noite, fique com aqueles que estão em casa, nos assistindo pela internet. Que a bênção do Senhor também alcance esses queridos amigos, esses queridos irmãos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, gente. Amém, glória a Deus. Então Jesus estava um dia lá com seus discípulos, e ele vira para os seus discípulos e diz assim: olha, gente, deixa eu falar algo para vocês. E o que eu tenho a falar para vocês é algo sério. Eu quero dizer para vocês que sobre essa pedra, falando sobre Pedro, eu vou edificar a minha igreja, mas tem um porém. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E quando Jesus está falando isso para os seus discípulos, ele chama os seus discípulos nessa conversa franca e direta. Jesus nada mais, nada menos está dizendo para aquela turma que o diabo atacaria a igreja de forma letal. E como a história da igreja nos revela, o diabo, Satanás, tem continuamente empreendido todos os esforços a um ataque implacável sobre a igreja. Então nós olhamos e percebemos que a maior perseguição da igreja, ela é enfrentada, na verdade, contra o inimigo das nossas almas.
Às vezes nós achamos que a maior luta da igreja é uma luta financeira, é uma luta de agenda, é uma luta de programações. Não, não é. A maior luta que a igreja trava é contra o diabo. E a própria palavra do Senhor vai estabelecer isso para nós, porque talvez você não consiga perceber, mas o diabo, ele está usando de vários artifícios para sempre poder minar o poder da igreja. E deixa eu destacar um ponto aqui. Eu estou convicto que o diabo está usando de várias estratégias para sempre poder minar o poder da igreja. E eu também estou certo de que uma das estratégias da igreja é acertar a vida dos seus líderes, sobretudo dos seus pastores. Eu gosto de uma citação de Richard Baxter, eu estou lendo um livro dele agora, presta atenção, o raciocínio do Baxter. Ele diz assim, abro aspas: o diabo ataca com maior crueldade aqueles que estão envolvidos na luta contra o seu reino. O diabo odeia Cristo, o nosso comandante, o capitão da nossa salvação, mais do que qualquer um de nós. E ele faz tudo para atacar o seu reino. Ele adianta. Ele pretende atingir os oficiais comandados por Jesus Cristo mais do que os soldados comuns, porque sabe o que acontece quando um líder cai ante aos olhos dos seus seguidores. Essa tem sido sua estratégia, a saber, abater os seus pastores a fim de atrapalhar o seu rebanho. Portanto, irmãos, cuidem, pois o inimigo está à espreita, pronto para atacar. O que o Baxter está falando? Ele está falando assim, o diabo tem estratégias para agir contra a igreja. E a maior estratégia do diabo é atacar aqueles que estão na linha de frente, na luta, no combate, na guerra. Porque nada melhor para o diabo em ver um pastor abatido e ele envergonhado diante do seu rebanho. Esse é o raciocínio do Baxter. Então, é necessário, portanto, que nós entendamos, gente, que a nossa luta, a nossa guerra, ela é contínua. O diabo está usando várias estratégias para nos destruir. Então, foi esse o recado aqui que Jesus passa à igreja de Esmirna. Aliás, a igreja de Esmirna leva esse nome porque ela estava inserida, ela estava dentro da cidade que chamava Esmirna. Essa cidade era uma cidade vizinha à cidade de Éfeso, aquela cidade que estava a igreja que nós fomos na última semana. Provavelmente 46 quilômetros daqui em Santa Helena, talvez. Estava a igreja de Éfeso, e daqui a 40 quilômetros da igreja de Éfeso estava então a cidade de Esmirna, que essa igreja está lá inserida. Era uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, talvez de Rio Verde, sim, mas era uma cidade muito estratégica naquela região, porque abrigava vários templos de alguns deuses, por exemplo, o deus Zeus, o Apolo, Afrodite, e também alguns templos de culto ao imperador César, o imperador romano César. Então, era uma cidade muito influente, uma cidade que era muito fiel ao imperador romano. Lembre que naquela época, Roma dominava todo o mundo antigo e colocava algumas colônias, e Esmirna aqui era uma colônia de Roma, e uma colônia extremamente fiel a Roma, extremamente fiel ao imperador. Essa é a igreja de Esmirna. A igreja está inserida nessa cidade. E essa igreja, ela é alvo das palavras de Jesus. Jesus escreve para essa igreja dizendo assim: eu sei, vocês estão inseridos numa cidade difícil, cheio de deuses, paganismo a céu aberto, vários templos a vários deuses, mas eu queria falar com você. Jesus está falando assim: eu sei a perseguição que vocês sofrem, e é por isso que eu quero me dirigir a vocês. Vocês precisam ser fiéis, a despeito da tribulação. Jesus quer falar com você essa noite.
Jesus está falando para nós assim: eu conheço a tribulação que vocês estão vivendo. Eu conheço a perseguição que cada um está vivendo no seu íntimo, e eu quero falar com vocês nessa noite. Jesus quer falar com a gente. E essa carta à igreja de Esmirna nos ensina aqui 3 verdades extremamente importantes e práticas. Vamos lá? A primeira coisa que esse texto nos ensina a respeito da igreja, de como Jesus se relaciona com a igreja e como que a igreja se relaciona com o mundo. A primeira coisa que esse texto me ensina é que a igreja sempre lidará com problemas de várias naturezas. A igreja de Jesus Cristo sempre lidará com problemas de várias naturezas. Se não, perceba comigo o verso de número 9. Jesus está dizendo assim: eu conheço a tribulação de vocês, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Perceba aqui que Jesus está dizendo àquela igreja que ele conhecia. Jesus está falando assim: eu conheço os problemas que vocês estão passando. E Jesus destaca que o problema daquela igreja era de 3 naturezas. Primeiro, o problema que aquela igreja enfrentava era um problema por causa das tribulações. Ô, gente, é difícil a gente pensar nisso, porque nós vivemos num mundo onde não há uma perseguição institucionalizada. Naquele tempo tinha. É difícil a gente pensar que, ao sair para cultuar, nós poderíamos ser presos. Agora você imagina se nós fôssemos colonizados aqui por um país comunista, onde o culto ao Senhor Jesus fosse algo extremamente proibido, legalmente proibido. Era a situação que viviam esses crentes, porque esses crentes viviam uma situação de paganismo institucionalizado. E lembre-se que Esmirna, a cidade, ela está debaixo do poder do imperador romano. E existiam leis estabelecidas, dizendo: olha assim, se você não declarar que César é o Senhor, você pode ser caçado, você pode ser anulado, você pode ser morto. E mais, há uma lei aqui em Esmirna que diz que anualmente todo cidadão tem que prestar culto e adoração a César. Isso é institucional, isso é lei. Agora você imagina vivendo numa situação como essa. Nós não conseguimos imaginar, porque nós vivemos num país de liberdade religiosa, mas essa turma não, mas essa turma aqui não. Então os crentes vivem num conflito, a gente fica aqui assim, tem rodízio na igreja por causa da pandemia, a gente não pode vir para a igreja, a gente já fica meio deprimido, não é assim? Agora você imagina essa turma aqui, não pode adorar porque é lei. Então eles vivem fora da sincronia cultural e religiosa da cidade que eles estão vivendo. E isso gera tribulação. Não vamos longe não. Eu acho que esse negócio está perto de chegar aqui para nós. Eu falo da perseguição institucionalizada. Lei mesmo. Dias para trás eu fui tomar um café com a Josi e com a Rafa, num determinado café, não posso falar o nome, está gravando, ainda eu levo uma processo ainda aqui. Ainda bem que tem alguns juristas aqui para me tirar de lá. Aí a Rafa falou assim: papai quer ir no banheiro. Eu peguei a mãozinha dela e fui no banheiro. Na hora que eu cheguei no banheiro só tinha um banheiro. Aí estava escrito assim: Agis, não se preocupe, que nós aceitamos, alguma coisa nesse sentido, não gravei a frase literal, mas não se preocupe, aqui nós respeitamos o seu gênero e a forma que você vive. Aí ela falou assim: papai, mas não tem banheiro das meninas? Eu falei: não, aqui está tudo em casa, esse aqui dá para você também. Entrei com ela, ela fez a necessidade dela, a gente saiu, e eu estou pensando assim, tá, ainda não é institucional, mas talvez daqui a um dia seja. E isso
essa perseguição institucional gerava conflito no coração daquele povo. O povo está mal, o povo está abatido, mas também esse povo aqui está sofrendo por causa de pobreza. E certamente a pobreza aqui está ligado à tribulação de perseguição do Estado. Por quê? Porque o imperador começava então a confiscar os bens dos crentes. Você está adorando a Jesus Cristo? Ah, peraí, vem cá. É institucional, você não pode. A pena? Não, nós não vamos prender, matar você agora não, mas nós vamos confiscar os seus bens. Então a igreja já era composta de pobre, a maioria de escravos. Certo? Porque não tinha condição de trabalhar socialmente, porque já eram desprezados e pobres por natureza. Já não tinha nada, não tinha condições de crescer socialmente. Aí vem o Estado, coloca agora uma lei: se você não adorar César, você vai ter seus bens confiscados e vai ser preso. O povo começa a adorar o Senhor Jesus Cristo escondido, é pego pelo Estado, tem os bens confiscados. E Jesus está falando assim: eu conheço a realidade de vocês. Eu sei que vocês não estão podendo me adorar por causa da lei aí. Eu sei que vocês estão tendo seus bens confiscados por causa de mim. E tem um terceiro problema. O terceiro problema é o tal do judeu. Porque o judeu era o maior inimigo do cristão. E existia ali alguns judeus, a paisana, que ficava fiscalizando os crentes. E quando havia um encontrinho ali, um PG de crente, pequeno grupo de crente, estudando a Bíblia, os judeus mandavam um WhatsApp para a turma do governo, dizendo assim: olha, lá na rua Goiânia, 1297, é isso mesmo? Osório Coelho. Tem uma turma lá, hein? Tem uma turma se reunindo lá. Eu acho que vocês deveriam ir lá, porque não pode. E eles estão se reunindo para adorar Jesus Cristo. Aí Jesus fala assim: olha, vocês acima de pobreza, de perseguição, estão sofrendo blasfêmia dos judeus, que Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Porque eles viviam na sinagoga adorando a lei, repetindo a lei, e ele está dizendo assim: esses judeus são instrumentos do diabo para perseguir vocês. Eu conheço vocês. Eu conheço. Jesus conhece o seu coração. Ele conhece o que passa dentro da sua mente. Ele conhece as desmotivações do seu coração. Jesus conhece os seus medos. Jesus conhece as suas ansiedades. Jesus conhece os seus temores. Eu te conheço. Que lindo. Que lindo. E o mais lindo, o mais belo, é que no verso de número 10, Jesus começa assim: eu sei que vocês estão passando. Eu sei que muitos de vocês são escravos, pobres. Não tem como comprar o leite para o filho pequeno. E vocês estão perdendo até aquilo que vocês não têm por causa do meu nome. Mas ele diz: não temas. Não temas essas coisas que vocês têm que sofrer. Não temas. E sabe quem está falando não temas? O verso 8 diz: aquele que escreveu dizendo: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É esse que está dizendo. É o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. É ele que está dizendo: não temas. Eu estive morto, mas ressuscitei. Nada pode deter o meu poder
Se a morte não pôde me anular, se a morte não pôde me deter, vocês acham que essas perseguições, essas pobrezas, as blasfêmias irão fazer algo para mim? Ele está dizendo: não temas, porque eu, o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que morreu e ressuscitou, eu estou dizendo: não temas. Ele. Não devemos temer diante das tribulações da vida, porque quem diz para a gente não temer é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Não temas. Legal? Amém. Jesus está cuidando da igreja. É Ele que está cuidando da igreja. E a gente sempre volta aqui, nós estamos comemorando 50 anos de organização. E aí os mais velhos vão se lembrar dos tempos das vacas magras. Manuel, João, Analvan, quantos outros? Os decanos aí. Luciano falando que tem 20 anos. Quem cuidou, gente? Quem sustentou? Ah, vem a pandemia, Senhor, agora vai fechar tudo, nós não vamos ter como agora arcar com as nossas obrigações, com as despesas. E Jesus está falando assim: é o alfa e o ômega que governa, sou eu que cuido, não temas. Senhor, vou perder o emprego, Senhor, o que vai fazer? Os empresários vão fechar as portas, Senhor, e Jesus está falando: não temas, eu sou o alfa e o ômega. A igreja sempre lidará com os problemas de várias naturezas. Sempre. Sempre haverá problema em nosso meio. Mas o alfa e o ômega que está dizendo: eu cuido. Eu cuido. Segunda coisa que esse texto me ensina é que a maior luta da igreja é a luta contra o diabo. Presta atenção aqui. A maior luta da igreja é a luta contra o diabo. Simei, já que você vai sair, pega uma água para esse pobre pastor. A maior luta da igreja é contra o diabo. E às vezes nós somos muito presbiterianos, né? Ah, meu irmão, é Jesus que está dizendo aqui. Por favor, verso 10. Ele está dizendo: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Vamos repetir esse versículo aí? A partir do eis aí. Verso 10, vamos lá? Eis. Vamos lá, não. Abre a Bíblia aí, vai. Vocês estão em Apocalipse 2? Então vamos lá. Verso 10, vamos ler todo ele. Não temas. Aqueles crentes de Esmirna precisam estar plenamente conscientes de que eles estão travando uma batalha espiritual. Não é uma batalha física, basicamente. O diabo incitará as autoridades de Roma para que essas autoridades comecem a perseguir os crentes, prender os crentes e matar os crentes. Então Jesus está dizendo que aqueles crentes precisam estar preparados, porque o diabo vai levantar o Império Romano para confiscar os seus bens,
para tirar as suas propriedades e trazer pobreza extrema a vocês. E aí ele diz: haverá uma perseguição de 10 dias. Aqui é uma linguagem simbólica, aqui não é literal. Aqui Jesus está falando que os 10 dias aqui refere-se a um período de tempo completo. Ele está dizendo, o sofrimento terá um início, um meio e um fim. E você acha que o problema da igreja é financeiro? E você acha que o maior problema da igreja é espaço físico? E você acha que a maior luta da igreja é qualquer outra coisa? A maior luta da igreja é contra o diabo. Só eu e esses pastores aqui sabem o que acontece de segunda a sábado aqui. Só nós sabemos quantos casamentos estão ao fio. Só nós sabemos os quantos filhos estão revoltados contra os seus pais. Só Deus sabe o quanto nós temos gastado tempo em aconselhamento, em preparação de pregação para a conversão de pessoas. E nós achamos que a luta da igreja é luta por um espaço físico, não é. A maior luta da igreja é contra o diabo. E as palavras de João corroboram com as palavras do apóstolo Paulo. Por favor, deixa eu trazer à sua memória as palavras de Paulo apóstolo, quando ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Paulo dizendo em Efésios: mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra circunstâncias. Mas a maior luta da igreja é contra o diabo e todos os demônios sob o seu controle. Meu irmão, há uma luta travada, onde nós não conseguimos ver, tocar. Paulo está dizendo, há uma luta travada nas regiões celestiais. O diabo quer nos devorar. O diabo quer acabar com a gente. Então eu estou pensando aqui que a maior luta da igreja não é financeira, mas é espiritual. É espiritual. É uma luta travada numa esfera que nós não podemos enxergar, mas ela existe. Mas ela existe. E me dê licença para eu ir um pouco mais, de forma mais específica. Os pastores de suas famílias estão sob o ataque do diabo todos os dias. Não espante vocês o tanto de pastores que estão deprimidos, derrotados. Quantas esposas de pastores sem ânimo de viver, filhos revoltados. A questão não é financeira, a questão é espiritual. E eu volto nas palavras de Baxter, quando ele diz assim:
falando aos pastores: se os senhores pastores desejarem se aventurar nos grandes empreendimentos do ministério, se pretende liderar as tropas de Cristo contra Satanás e suas hostes, não pensem que um curso de vida espontâneo e descuidado poderá realizar tal obra. Haverá mais profundas feridas de consciência para quem cuida das almas do que para quem vive uma vida comum. O que o Baxter está dizendo? Se você quer ser um pastor, um ministro de Deus, não pense que você pode ter uma vida normal, porque o diabo está à espreita para devorar primeiro você. Você é o linha de frente da batalha. O primeiro tiro pega em você. E se não pegar em você, pega de quem está do lado de você. Portanto, não se aventurem e pensem que vocês podem ter uma vida comum. Vocês não podem ter uma vida comum, porque o ofício de vocês não é um ofício comum. Por favor, orem pelos seus pastores. Intercedam pelas famílias dos seus pastores. Façam grupos de intercessão nessa igreja por esses pastores. Clamem pelas nossas famílias. Porque a luta não é apenas administrativa. O nosso ofício não é apenas um cálculo, 2 mais 2, 4. Não é assim. O diabo está querendo nos devorar. E a melhor forma da igreja ser envergonhada, é ter o seu pastor envergonhado, derrotado, caído em pecado. Porque essa é a estratégia de Satanás. Jesus está falando, a maior briga, luta da igreja, é contra o diabo. O que isso tem a ver com você? A maior luta sua não é contra o seu esposo, contra a sua esposa. A maior luta sua não é contra o seu filho, contra o seu empregado, patrão, não. Porque Paulo fala que a maior luta nossa não é contra pessoas, carne e sangue, mas é contra principados e potestades, que está por trás da pessoa, incentivando, colocando, empurrando para um mal. O maior problema da sua vida não é sua esposa, não, ela é bênção. E também não é seu esposo, não. A maior briga nossa é contra o diabo. Vamos terminar? A terceira coisa que esse texto nos ensina é que o que Deus espera da igreja no meio das tribulações é fidelidade. O que Deus espera de nós, pessoal e coletivamente falando, quando nós estamos atribulados, é fidelidade. Se não, perceba as palavras finais de João aí. Ele diz, verso 10, parte B ainda: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que João está dizendo? Fique esperto. Porque o diabo há de pegar alguém aí, alguns aí dentre vocês, com muito mais crueldade do que outros. É o que João está dizendo. Ou Jesus está dizendo aqui.
O diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. E talvez a turma está dizendo assim, e agora? Quem poderá nos defender? Não, não é o Chapolin Colorado. E agora? Aí, é como se Jesus, antes da turma começar a raciocinar, Jesus voltasse para eles e dissesse assim, mas sabe o que eu espero de vocês diante desse emaranhado aí? Sejam fiéis. Eu fico impressionado com essas palavras de Jesus Cristo. Porque me ensina aqui, me dá consolo. Porque Deus não espera que nós tenhamos uma boa performance diante das tribulações. Não é isso que Jesus espera de nós. Olha, você tem que ter uma boa performance. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, às vezes nós vamos chorar. Às vezes nós não vamos querer levantar da cama. Às vezes nós vamos ficar desanimados. Nós não vamos querer comer. Ele está dizendo isso porque ele reconhece a nossa natureza. Mas o que então Jesus espera de nós? Ele está dizendo, eu espero que vocês permaneçam fiéis. Eu espero que vocês continuem crendo, a despeito dos seus sentimentos, de que o alfa e o ômega, como ele diz no verso 8, ele se apresenta, o alfa e o ômega, ele continua governando a vida de vocês. Eu não espero que vocês tenham só bons sentimentos, eu espero que vocês, no meio da tribulação, não me esqueçam. A coleira do cachorro está na minha mão. Continue confiando. O Alfa e o Ômega, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado no trono. Ele está no trono. Ele está no trono. E ele vira para você individualmente nessa noite e diz, eu conheço. Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Não temas. Não temas. Não temas. Queria terminar com a história de Policarpo. O famoso Policarpo de Esmirna. O Policarpo, ele foi um dos pastores da igreja de Esmirna. Por isso que ele ficou conhecido como Policarpo de Esmirna. Mas a história desse pastor é uma história muito bonita. E nos inspira. Diz a história que Policarpo foi morto durante um festival de jogos públicos na cidade de Esmirna. Era um pastor, como vimos aqui, certamente estava debaixo do Império Romano, sofrendo perseguição, como qualquer igreja que estava naquele tempo ali. Como a igreja, como aqueles irmãos, e ele era o pastor da igreja. Conta-nos a história que então um dia os soldados de Roma, a mandato de César, vão buscar Policarpo de Esmirna. E naquela ocasião Policarpo estava escondido numa fazenda, numa chácara distante da cidade de Esmirna. Foram na igreja, não conseguiram encontrar Policarpo, porque já sabia que estava sob a ameaça do Império Romano. Ele sai. O imperador e os soldados a mandado do imperador encontram duas crianças na igreja e começam a torturar aquelas crianças para que elas falassem onde estava o seu pastor. E eles falam onde estava o seu pastor, porque estavam sendo torturados. Mas que depressa os soldados vão então até onde está Policarpo.
o capturam. Captura lá naquelas montanhas afastado da cidade de Esmirna. Mas os soldados gostavam de Policarpo porque o achavam um homem piedoso, um pastor sem igual. E diziam os soldados a Policarpo: Policarpo, negue o seu Senhor. É simples. Confesse diante de praça pública que César era o Senhor, é o Senhor. E as palavras de Policarpo foram: meus queridos, por 86 anos eu servi a Cristo, e Ele nunca me fez nenhum mal. Então eu não vou blasfemar o nome do meu Rei e do meu Redentor. Me leve para a praça pública e me dê o que mereço. Os soldados foram obrigados a levar Policarpo para a praça principal de Esmirna. E diz a história que quando as notícias espalharam, os judeus, lembra eles? Os da sinagoga de Satanás, ajuntavam pedaço de pau em todos os lugares da cidade para colocar na fogueira que iria queimar Policarpo. Então vinha gente de todos os lugares da cidade com pedaços de madeiras para colocar na fogueira, para Policarpo ser preso e ser morto e queimado. Então nos diz a tradição que algumas pessoas pegaram uma estaca para prender aquele pastor idoso e queimá-lo então em praça pública. E antes de executarem Policarpo, ele disse: me deixa como eu estou, pois aquele que me dará força para suportar o fogo, também me permitirá permanecer parado dentro dessa pilha, sem que vocês precisem colocar os cravos em mim. E alguns relatos contam que ele parecia tão tranquilo em meio àquelas chamas, que alguém preferiu furá-lo e matá-lo antes de ser queimado vivo. O que Deus espera da igreja não é a ausência de sofrimento, é fidelidade no meio do sofrimento. É reconhecer que o Alfa e o Ômega está no governo. E nós vamos sofrer. Mas Ele diz: não temas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é alimento para nós. Obrigado porque a palavra do Senhor ela é tão clara e ela nunca nos prometeu que nós não sofreríamos aqui. Mas as promessas contidas na Tua palavra são maravilhosas. Porque aqui nós vemos o Alfa, o Ômega, aquele que morreu e ressuscitou, porque a morte não tem domínio sobre ele. Ele olhando para cada um de nós nessa noite, dizendo: não temas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está acima de nós, mas ainda se preocupa com cada problema individual que temos. Olha com carinho, com ternura, se identifica com os nossos sofrimentos e diz e sussurra ao nosso coração, ao nosso ouvido, dizendo: não temas, porque eu conheço cada sofrimento que você passa e eu cuido de você. Senhor, que possamos entender que o nosso maior problema é espiritual.
Há uma luta travada que nós não conseguimos imaginar, ver, contemplar, tocar. Mas a palavra do Senhor diz que ela existe. E que o inimigo das nossas almas está como um leão que ruge querendo nos devorar. Ó Deus, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e depender mais do Senhor. Que possamos orar pelos homens do Senhor que estão à frente, no grupo de frente da batalha. Tenha misericórdia de nós, pastores. Cuide das nossas famílias. Cuide dos nossos filhos. Reanime, Senhor, as nossas forças, o nosso vigor, quando muitas vezes não temos mais. Levante, desperte intercessores nessa igreja por nós. E dê que, em meio às nossas tribulações, a nossa consciência seja tomada de que o Alfa, o Ômega, está cuidando de nós. Essa é a nossa oração. Fique com teu povo. Agora, meus amados irmãos, vão na paz do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a presença de Cristo e a consolação do Espírito esteja com todos vocês, irmãos queridos, hoje até aquele dia que o Senhor virá e nos dará eternamente a coroa da vida. Amém. Amém. Deus abençoe você que está em casa. Tenham todos uma boa semana.